Bom, boa noite. Estamos de volta para o último debate de hoje e agradecemos inicialmente a presença da senhora Eliane Parreira, secretária do Estado de Cultura, Branca Macaúbas, secretária municipal adjunta de Regulação Urbana, Ângelo Osvaldo, prefeito de Ouro Preto, Ana Paula Chaves, secretária municipal adjunta de Planejamento Urbano, Zuleika Torquete, presidente da Fundação do Meio Ambiente, representando o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Adriano Magalhães, Manuela Abdanur, superintendente de Interiorização, Cristiana Cumaia, gerente do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, Oswaldo Borges, presidente da CODEMIG, Teodomiro Diniz Camargos, vice-presidente do Sistema da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, e a professora Valéria Kemp, diretora da Universidade Federal de São João del Rei. Bom, vamos chamar agora ao palco Gustavo Pena, que é formado pela Escola de Arquitetura da UFMJ. Gustavo Pena criou, entre muitas outras obras, as sedes da TV Bandeirantes em Belo Horizonte e em São Paulo, o Centro de Feiras e Exposições de Minas Gerais e o Novo Mineirão. É também autor deste prédio, a Escola Guinhar, considerado pela revista Projeto uma das 30 obras arquitetônicas de maior relevância no Brasil. Além do mais, Gustavo, eu queria fazer aqui uma nota dos organizadores, foi um apoiador, incentivador e um amigo desde a primeira hora que nós trouxemos essa ideia para a discussão dele e com a equipe dele do escritório. Então, nosso muito obrigado também aqui do Arco Futuro. Ideia boa é para isso, né? Participarão também deste debate Fernando de Melo Franco, que é curador do Instituto Urban, em São Paulo, e sócio do escritório MMB, e ex-professor visitante de Harvard. Fernando de Melo Franco. Fernando Moreira Salles, presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM. Franklin Feder, presidente da mineradora Alcoa. E o nosso mediador, André Corrêa do Lago. Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui, e é realmente um prazer estar aqui com esse grupo excepcional de pessoas para debater um tema que é muito importante aqui, não só para Minas, mas para o Brasil de um modo geral. Eu vou me permitir fazer uma pequena introdução, porque, conversando aqui com eles antes, a gente se deu conta da relação que há entre essas questões e a discussão que está havendo internacionalmente sobre a evolução do desenvolvimento. Existem dois grandes acordos internacionais que estão, de certa forma, determinando qual vai ser o modelo de desenvolvimento dos próximos anos. O principal é a negociação de mudança do clima, que, apesar de ser percebida como algo que não avança, na realidade é um processo que já existe há 20 anos e que permitiu que a ciência sobre esse assunto crescesse de maneira extraordinária, que o conhecimento de todos os países, de todas as populações sobre o impacto da mudança do clima e dos desafios que é tentar vencer isso. Tudo isso daí foi graças a essa convenção que foi assinada no Rio de Janeiro há 20 anos atrás, e, portanto, cada ano há uma reunião e a cada ano se avança numa direção que é uma direção que pode ter um impacto decisivo sobre a economia, sobre o bem-estar dos países. A outra grande questão, a outra grande discussão, que é a discussão mais ligada a um tema da sustentabilidade, que são todos os debates que se centralizaram, digamos, este ano no Rio de Janeiro com a Rio+20. O que são essas grandes conferências? Na Rio+20,
foi basicamente estabelecida uma agenda para os próximos 20, 30 anos de como nós vamos nos envolver. E há ali, muito claramente, 3 prioridades absolutas que o mundo inteiro concorda. A primeira é a erradicação da pobreza. Então, se tornou a prioridade número 1 do mundo. A segunda prioridade do mundo é a mudança dos padrões sustentáveis de produção e consumo. E a terceira é o uso dos recursos naturais de acordo com as necessidades futuras e as necessidades de uma população que nós sabemos que vai parar entre 9 e 10 bi por volta de 2050 e depois vai diminuir. Bom, então, por que eu estou falando dessas 2 questões? Porque são as duas, digamos, os debates e as discussões que parecem filosóficas, mas que, na realidade, estão decidindo se a mineração vai continuar num país, se a agricultura vai se expandir num outro país, se as cidades vão para uma direção ou para outra. Eu acho que isso é muito importante para um país em desenvolvimento como o Brasil, porque a posição dos países em desenvolvimento nesse debate é uma posição extremamente complexa, porque há uma tendência de se transferir responsabilidades para os países em desenvolvimento. Então, todo mundo sempre está falando da China, está falando do Brasil, de tudo que deve se fazer, e quando, na realidade, os países envolvidos, que conseguiram fazer várias coisas ótimas, mas a um custo muito elevado. Como vocês sabem, o Gandhi, já em 1945, dizia que o Reino Unido teve que destruir a metade dos recursos naturais do mundo para se desenvolver. Aí ele perguntava, de quantos planetas vai precisar a Índia? Bom, então, esse debate é um debate absolutamente essencial, porque nós estamos negociando fora, né, com a comunidade das nações, questões que atingem o dia a dia de cada cidadão do mundo. Então, eu já queria um pouco lançar uma provocação para alguns de vocês sobre um pouco essa questão, de que maneira, porque eu já aviso a vocês que a tentativa, os países em desenvolvimento estão muito unidos nesse debate, e eles procuram não só evitar de ficarem com o peso da responsabilidade pelo que deve ser feito no futuro, e também de cobrar dos países envolvidos aquilo que eles podem ainda fazer, que eles devem fazer, para que haja uma distribuição mais equilibrada das responsabilidades. Inclusive, é um princípio que foi estabelecido no Rio de Janeiro, que é um famoso princípio nas negociações internacionais e que dá as maiores confusões, mas que é um princípio formulado de maneira muito simples e brilhante, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Ou seja, todo mundo admite que tem responsabilidade, mas as responsabilidades são diferenciadas. Atualmente, a grande luta do mundo no mundo desenvolvido é tentar diluir, diminuir este princípio, que é o princípio sobre o qual se baseiam todas essas discussões. E isso daí é muito vivo na questão da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade, muita gente interpreta que é uma questão ambiental. Não é uma questão ambiental. Muitos dos que não gostaram da Rio+20 é porque achavam que a Rio+20 ia ser uma conferência ambiental. Como uma conferência ambiental, foi extraordinariamente decepcionante. Ela não é. É sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e sustentabilidade econômica. Se não tiver sentido econômico, as coisas não vão ser feitas. Se não tiver sentido social, politicamente é impossível. Se não for ambiental, nós estamos num tipo de desenvolvimento atrasado. Então, eu queria um pouco provocar isso, de que maneira isso está sendo vivido na realidade da mineração em Minas Gerais. Não sei quem quer começar. Meu mais antigo amigo aí na mesa é o Fernando, mas já que você está à minha direita, por favor, Frank. Não, bom, obrigado, embaixador. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Para mim, realmente, é uma honra estar aqui nessa mesa e junto com vocês. Eu agradeço realmente a Marisa, a Tomás, enfim. Preciso confessar a vocês um segredo. A minha esposa recebeu um convite para esse evento. Não tinha nada a ver comigo, ela recebeu de uma outra fonte. Ela olhou, me ligou lá, estava viajando, me ligou e disse, pô, Frank, você está finalmente onde você sempre queria estar, junto aos arquitetos.
Então, se eu não tivesse cursado a Fundação Getúlio Vargas, feito o MBA, etc. e tal, eu acho que eu queria realmente ser um arquiteto. Então, para mim, hoje à noite, realmente uma honra estar aqui. Agradeço você, Marisa, que fez isso ser possível. Deixe-me colocar, e também serve como uma provocação, eu falo em nome também da Alcoa, a questão de sustentabilidade nas suas 3 dimensões, não só a responsabilidade ambiental, mas a justiça social e o sucesso econômico, fundamentalmente uma questão ética. E eu falo isso como uma provocação. É uma questão realmente de responsabilidade. As mineradoras utilizam os recursos naturais da terra. Para isso, obviamente, tem a supressão vegetal, tem, enfim, causam uma série de impactos. A responsabilidade imediata é de repor o planeta, aquela terra, na mesma condição que encontrou ou em condição melhor. É uma questão basicamente ética e, obviamente, a partir, fundamentalmente, da Constituição de 1988, é uma obrigação legal também. Mas, antes de ser uma obrigação legal, é uma obrigação ética e moral. Colocado nessa base, o segundo ponto, se eu permite, é dizer o seguinte: não existe o que os americanos chamam de um silver bullet para a questão da mineração e sustentabilidade. Não existe uma resposta única. A experiência da Alcoa, e nós mineramos em larga escala na Austrália, na Jamaica, no Surinã, aqui no Brasil, a resposta em cada local, em termos de sustentabilidade, em termos de engajamento comunitário, em termos de responsabilidade ambiental, depende, fundamentalmente, da demanda da comunidade e das condições locais. Na Austrália, nós fazemos o replantio de uma floresta absolutamente única, isso é no lado oeste da Austrália, no Darling Range, replantamos o tal do Jarrah Forest, e de uma maneira tão boa, que foi reconhecido pelas Nações Unidas na década de 90, realmente como exemplo de responsabilidade ambiental. Surinã, a Alcoa minera bauxita lá há quase 100 anos. Temos casos de sucesso, temos casos de fracasso lá, mas, fundamentalmente, a utilização da área minerada é para fins de reassentamento por parte do governo, programas de reassentamento em cima de áreas mineradas. Na Jamaica, as áreas mineradas, segundo a vontade da comunidade, são dedicadas à produção, fundamentalmente, de hortaliças, em larga escala. E aqui no Brasil, eu acho que está aí um exemplo. Nós, fundamentalmente, seja em Poços de Caldas, seja, mais recentemente, no oeste do estado do Pará, no município chamado Juruti, nós nos dedicamos ao replantio de espécies nativas. O que vocês têm aqui é um exemplo, eu acho que tem mais um slide, de uma área que foi minerada e está aí a sua condição em termos, a sua condição atual. Poços de Caldas, nós já mineramos cerca de 600 hectares lá em Poços e já reabilitamos e revegetamos cerca de 400 hectares. Desses 400 hectares, mais do que 50 se transformou num parque ambiental, que é visitado, já são mais de 100 mil desde a sua criação, 100 mil pessoas já visitaram, para educação ambiental, trilhas, enfim. Porque a demanda da comunidade lá de Poços de Caldas foi nesse sentido. Enfim, eu volto a dizer, não existe uma solução única, depende fundamentalmente das condições e da demanda da comunidade. E terceiro, eu diria, essas áreas mineradas representam uma oportunidade imensa oportunidade em termos de negócio e em termos de responsabilidade ambiental e social. Termino dizendo o seguinte, porque vamos debater isso na próxima
se eu ficar quietinho na próxima hora e meia, eu já de antemão digo, a Alcoa não é um exemplo de uma empresa perfeita em termos de sustentabilidade. Não é. Já cometemos vários erros em vários lugares do mundo. Mas o que a Alcoa busca ser é perfeito. Quando erramos, a gente retrocede e avança, sempre em direção à perfeição em termos de responsabilidade ambiental, social e, obviamente, aliado ao sucesso econômico. Longa resposta por uma pergunta ou colocação simples. Primeiro, eu queria dizer o quanto, já que também estamos falando de arquitetura, o quanto o Guinhar ficaria feliz de ver a sua escolinha plantada mal e porcamente no parque, inaugurado por Juscelino Kubitschek, nesse espaço tão apropriado que o Gustavo Pena construiu em homenagem ao trabalho importante de Guinhar aqui, quando da primeira gestão de Juscelino Kubitschek como prefeito. E agora eu queria tentar levantar aqui alguns pontos de reflexão que dizem respeito ao contexto no qual se discutiria ou se deve discutir o papel da mineração e aqueles caminhos que podemos percorrer para torná-la algo mais user-friendly e, em última instância, reapropriável pela sociedade em condições que, se tiverem sido cuidadosas, vão poder acontecer. É importante que se faça isso, porque mais de 1 milhão de pessoas, dependem diretamente de seus empregos em áreas de mineração no Brasil. Façam a conta utilizando o fator familiar que quiserem, mas isso é algo muito significativo. E, portanto, nós estamos falando de uma oportunidade que não pode e não deve ser descontinuada, ao menos por pouca má gestão ou informação errônea. Por outro lado, acho que é um privilégio poder discutir isso em Minas Gerais, que, afinal de contas, tem vantagens naturais e uma vocação histórica para essa área de mineração. O problema é que, para muito além das nossas Minas Gerais, a questão ambiental é o mais grave conflito do nosso século. Aqui e em qualquer parte, dilemas demais e tempo de menos. A questão ambiental, como diz o André, não é só uma questão ambiental, ela é a questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade diz respeito a muito mais do que o meio ambiente. Mas os países desenvolvidos vêm tentando transferir a responsabilidade pelo destino do amanhã para países não desenvolvidos, como o nosso. Para países que tentam superar o atraso de suas condições sociais e é preciso que esses países encontrem um espaço para discutir com coragem as responsabilidades e a quem elas cabem. Quem deve pagar a conta? Aqueles que desmatam, ateando fogo a um cantinho
de mato para plantar mandioca, ou aqueles que lançaram napalm sobre todo o sudeste asiático, eliminando florestas que nunca mais voltaram a ser o que quer que seja de útil no Vietnã, no Camboja, em relação ao qual eles não tinham sequer declarado guerra. E de quando? Paga aquele que polui hoje, e não paga aquele que poluiu ontem? Existe um valor presente que determina que a poluição de hoje deve custar mais caro do que aquela que já ocorreu? Ou existe uma indulgência plenária que diz que o desenvolvimento industrial do século XIX tem um perdão, uma indulgência, e não se fala mais nisso? Afinal de contas, a sujeira ainda está aí. Nós só estamos, hoje, adicionando a essa sujeira, mas nós não fomos responsáveis por ela. Sequer fomos responsáveis como consumidores. Por estar em guerra, outra questão. Uma nação pode justificar atear fogo a poços de petróleo? É legítimo envenenar a água de milhões de cidadãos de Lima, no Peru, como fez o Sendeiro Luminoso? Guerra é guerra? Isso, como é que passa para a história? Com quem fica a responsabilidade por isso? Quais sejam as respostas, o fato é que não existe uma ética de responsabilidade solidária pelo planeta. Ninguém fala nisso, ninguém pensa nisso, e sem um mínimo de reflexão a esse respeito, não iremos a parte alguma. Não vamos conseguir resolver a questão da mineração, a questão do transporte público, a questão da substituição de meios de nos deslocarmos com menos irresponsabilidade, ou os nossos hábitos de consumo, que determinam, em grande parte, essa irresponsabilidade. Porque, eu falei em guerras há pouco, mais perigoso que as guerras costumam ser as nossas crenças, aquelas coisas nas quais nós acreditamos até o fim e em nome das quais nós somos capazes de qualquer barbárie. Nós acreditamos hoje que o mais importante já foi feito. A consciência ambiental é uma coisa partilhada por todo mundo. As crianças voltam da escola dizendo: hoje nós aprendemos algo sobre consciência ambiental e sobre a longevidade plausível das coisas que estão acontecendo. E, ao mesmo tempo, acreditamos que a ciência pode tudo. Isso daí, um dia, alguém vai descobrir um jeito de resolver esse problema, que é uma forma de estupidez que, no século XVIII, fazia parte do iluminismo, mas que ela grace até hoje nas nossas cabeças. Eu acho que isso não diz muito a nosso respeito. O terceiro conceito é que nações que dão prioridade ao emprego e à renda, um dia terão condições
recursos e vontade política para corrigir o dano. Será mesmo? Em vez disso, o que vemos é que nós desenvolvemos mundo afora. Essa é a única coisa realmente globalizada. A religião do desenvolvimento. Desenvolvimento justifica qualquer barbárie, qualquer brutalidade. Para obtermos esse desenvolvimento prodigioso, iníquo e insustentável que nós temos vivido até hoje. Vocês vão me dizer, bom, chega de perguntas, o que fazer? É muito pouco o que se pode, com clareza, dizer. Isso se pode fazer. Mas algumas coisas, sim. A primeira diz respeito um pouco ao que eu já ouvi aqui. É preciso ouvir a comunidade. Se você não consegue falar com todo o planeta, você precisa, ao menos, falar naqueles que estão ao seu lado, que são os diretamente favorecidos e também os prejudicados por aquilo que for mal feito junto à comunidade deles. E no território das grandes empresas que precisam concorrer mundo afora, e hoje todas precisam, você não se torna uma multinacional se o seu município, se a sua paróquia não tiver orgulho da sua presença lá. Esse é o começo. Não é suficiente, mas é o começo. Portanto, é preciso transparência e abrir para a comunidade, que elas digam o que nós achamos que poderá, eventualmente, ser feito quando nós nos reapropriarmos socialmente desses espaços. 2, talvez, devesse estar em primeiro lugar: cuidar da água. A água é o mais grave dos recursos naturais. É aquele que mais vai nos faltar, assim como essas folhas que acabaram de cair. Mas talvez encurte a minha fala. Os sistemas de purificação de água são hoje muito eficientes. É preciso reaproveitar e purificar a água de qualquer processo industrial e devolvê-la ao processo industrial para que não se continue buscando água fresca para ser suja. E é possível fazê-lo devolvendo essa água, no mínimo, nas mesmas condições em que ela foi encontrada. É 4 depois de 3? As condições de trabalho. Talvez este seja o meu fetiche. Reduzir acidentes e reduzir absenteísmo para poder investir em treinamento e contar com uma mão de obra treinada e qualificada e consciente nos postos de trabalho. A maior parte dos danos, e você sabe disso, resulta de meras desatenções e de os acidentes que trazem consequências muito graves. São quase sempre, perfeitamente evitáveis. Portanto, boas condições de trabalho, capacidade de manutenção das pessoas que precisam ser treinadas e que possam manusear responsavelmente os critérios e as condições e
terem a sensibilidade suficiente para advertir aqueles que estão trabalhando que o risco é iminente e que era preciso ter mais atenção. Revestir as áreas de processo para evitar a contaminação do lençol freático é um aspecto prático que precisa ser levado em conta. E Estado e empresa precisam investir em técnicos ambientais que sejam aptos à supervisão normativa, já que não são condições semelhantes às que encontramos na Antártida, no Pantanal, no semiárido ou na Mata Atlântica. De certa forma, precisaremos formar especialistas como um médico geral, preparado para todas essas diferenças. Não é fácil formar essas pessoas. E nós não quereríamos ter podologistas fazendo partos, só porque são os únicos médicos disponíveis em cena. E nós vamos precisar dessa especialização. Cada setor tem as suas cronologias, os seus volumes e os seus mercados, a sua competição internacional e os imperativos sociais. Por último, temos que ter a coragem de sonhar com o futuro. Se esperarmos que a legislação venha e nos obrigue, já será tarde demais. Não conseguiremos fazer nada, porque estamos saindo de uma pré-história de uma moral ambiental. E estamos vivendo algo que é um nomadismo colonial. Países já sujaram aonde vinham sujando bastante e agora querem sujar em outra parte. As atividades poluentes deixaram o primeiro mundo em direção a novas áreas de despejo do mundo menos desenvolvido, que, então, vai continuar fornecendo matérias-primas, mão de obra barata, e os seus céus e os seus rios para serem poluídos. Enquanto isso, outros vão poder limpar o estrago feito nos seus próprios quintais. E o farão. Mas é preciso tomar cuidado. Cada um cuide do seu, parece ser o princípio. Mas, então, cuidado, não assinar acordos que possam estabelecer responsabilidades e obrigações solidárias, como essas que o embaixador tentou propor no Rio+20. É só não aceitar. Se o preço da carne contiver o custo do gás metano que cada cabeça de boi que abatemos causa ao aquecimento global, aquele churrasco de domingo, naquele quintal tão bem arrumadinho, não vai custar aquilo que tem custado mundo afora, e não deveria custar. Alguém precisa pagar pelo preço de hábitos de consumo que escolheu-se fazer de conta que não existem. Nossos economistas fizeram um trabalho excepcional de fazer sistemas de preços que não representam o verdadeiro custo social, o verdadeiro custo futuro dos nossos exuberantes e variegados hábitos de consumo.
São perguntas demais e tempo de menos. Mas é preciso começar. É preciso ousar aquém das respostas, e não só além. Naquele espaço ocupado pela nossa intuição, pelo nosso bom senso, no espaço das evidências. Vinícius de Moraes diria: andar onde há espaço. E é isso que devemos esperar de encontros e discussões como essas que nós deveríamos conseguir ter aqui e que outros já tiveram antes de nós nesse programa Arquifuturo. Como é que se paga? O preço do futuro é aquele que a gente consegue adivinhar. Paga-se com coragem de, 1, dar nome aos bois. 2, enfrentarmos a nossa propensão ao descompromisso e ao descaso. O preço do futuro que precisa ser pago, paga-se de forma solidária e com justiça. Quem pode mais, quem consome mais, paga menos hoje, mas pagará mais hoje e amanhã, se tiver um mínimo de consciência. Seria o conflito do futuro, uma nova Guerra Fria, a Guerra Fria da solidariedade perante o aquecimento global. Uma guerra do bem, afinal. Pode começar com a multiplicação de encontros e de reflexões como as que podem brotar aqui. Aqui e também acolá. Marisa, Arquifuturo, equipe, que bela iniciativa. Obrigado. Com a queda, vocês foram salvos de 2 páginas em que, aparentemente, eu não tinha nada a dizer. Fernando. Boa noite para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado, Marisa, pelo convite. Meu primo Alvim também, Tomás. E acho super bacana a composição dessa mesa. Aqui a gente está representado pelo setor público, pelo setor privado, como também, digamos assim, por técnicos. Eu acho que essa composição é uma composição muito importante para a gente poder pensar as questões que estão sendo discutidas aqui. E eu queria, talvez não, com certeza, levar um pouco a minha fala e a minha questão para a relação entre mineração, a construção da paisagem, a construção do território e a urbanização, que me parece ser algo fundamental para a gente estar pensando no momento presente. O Fernando Serapião, hoje, no Estado de São Paulo, escreve um artigo onde ele nos lembra de que Ouro Preto, Sabará, Congonhas, São João del Rei, o Barroco Mineiro, Aleijadinho, são frutos, de certa forma, do ciclo da mineração, do ciclo do ouro, né? E no momento em que o Brasil vive, nesses últimos anos, um forte crescimento e uma forte participação na economia global a partir da questão das commodities, sejam elas agrícolas, sejam provindas da mineração, seja agora o futuro do pré-sal, é de se imaginar que toda essa dinâmica produtiva nos trará, se é que já não está nos trazendo, um novo ciclo de transformação do território, de reconstrução da paisagem e de urbanização. E eu acho muito importante a gente estar pensando esse novo ciclo de urbanização. Isso não significa que esse ciclo de urbanização seja a explosão urbana que a gente vivenciou no século passado, sobretudo nos anos 50, 60, 70. Não.
O Brasil já é fundamentalmente urbano, é muito grande a porcentagem vivendo nas cidades. A gente não vai ver um inchaço radical, mas, muito provavelmente, esse ciclo possa trazer transformações qualitativas e não quantitativas do território urbanizado. E hoje, também, pela manhã, na apresentação, que infelizmente eu cheguei atrasado, por parte de várias pessoas, sobre o plano metropolitano aqui da região de Belo Horizonte, que, segundo o Fernando, está atrasado, e que eu fiquei muito satisfeito de vê-lo, me pareceu, do pouco que eu pude olhar, muito competente, mas, numa dos slides, trouxeram uma questão que me chamou muito a atenção, que é a questão de que é necessário um raciocínio sistêmico. Eu sou plenamente de acordo com essa colocação. É necessário um raciocínio sistêmico. E se ainda os dados nos levam a perceber que a geração de riqueza da mineração não se traduz em geração de renda da população imediatamente relacionada com o território minerado, ou seja, a riqueza está indo para outros lugares, é difícil a gente imaginar que essa geração de riqueza não está trazendo transformações enormes, por exemplo, para Belo Horizonte, onde muito dos serviços que amparam essas atividades todas se encontram. Ou até mesmo, por que não, a gente sabe que esses minérios todos têm que sair daqui, sair de Minas Gerais e acessar os mercados globais, e que é necessário construir ferrovias, e que essas ferrovias passam por inúmeros municípios no meio do caminho, e que, dependendo da forma que a Vale transporta o minério, cidades surgem no Vale do Rio Doce, ou cidades desaparecem no Vale do Rio Doce, como recentemente, como também é impossível a gente imaginar que isso tudo não tenha repercussões dramáticas, positivas e negativas, por exemplo, para Vitória. A família da minha mulher é capixaba e eu acompanho o crescimento que é muito significativo de Vitória, seja em decorrência da questão do minério de ferro, seja em decorrência de Vitória ser uma das bases de exploração do pré-sal. Assim como não dá para a gente pensar que não tenha repercussão em São Paulo, onde está o centro financeiro, que muito provavelmente está negociando toda essa produção, como também é difícil a gente imaginar que não tenha repercussões no MIT ou em Pittsburgh, onde estão eventuais centros de pesquisa que estão desenvolvendo tecnologias inovadoras para extração de minérios ou transformação dos mesmos, etc., etc. Ou seja, ainda que aparentemente a produção de mineração pareça que está lá no campo, está lá na montanha ou está lá na bacia sedimentar, tenha pouco a ver com a cidade, eu, enquanto arquiteto, não acredito que haja qualquer atividade produtiva que, de alguma maneira, não repercuta no território, que não se territorialize, que, de certa forma, não crie aderências, ainda que não necessariamente em territórios imediatamente contíguos às suas áreas de produção. E, quando a gente sabe, e a literatura cada vez mais tem afirmado a ideia de que, muito provavelmente, o maior instrumento que nós temos para combater a questão climática é a cidade, ou seja, quando a gente está cada vez mais convencido de que a cidade não é um poço de problemas, mas a cidade nos oferece muitas das soluções aos nossos problemas. E quando a gente sabe que a produção também, ela cada vez mais demanda, como eu já disse, da cidade, da urbanização, e quando a gente sabe que o aumento da qualidade de vida, o aumento da urbanidade se reflete diretamente na competitividade, na inovação, na produção, a gente começa a ver que o conflito, que é legítimo, que foi anunciado pela manhã, talvez possa ser visto de outra forma. Se a cidade é tão importante para a produção, e se a produção, por outro lado, é tão importante para que não só a gente construa a cidade, com caixilhos de alumínio, ou o que quer que seja, com armaduras de aço, etc. E também para gerar emprego.
obviamente, gerar riqueza. Então, talvez a gente possa aqui pensar um pacto. Né? Um pacto onde, necessariamente, o Estado tem que ser um mediador, é claro. A gente não está passando por um momento de falta de recursos, mas a gente sabe cada vez mais os mecanismos de demanda, de controle das intervenções todas em infraestrutura, em setores produtivos, demandam as ações compensatórias. Cabe, talvez, a gente pensar como canalizar esses recursos existentes para a produção de um território que atenda tanto às necessidades da produção quanto às necessidades nossas da vida banal, cotidiana de todos nós. E, desse ponto de vista, e sabendo que grande parte da plateia é arquiteta, estudante de arquitetura, e que esse evento trata sobre uma discussão da arquitetura, eu acho que eu vejo o nosso momento com um enorme, não diria otimismo, mas eu me formei na década perdida, de 80, nunca na minha vida profissional eu presenciei um momento tão estimulante como agora. Porque, respondendo ao Rafael Vignoli, quem gostaria de estar projetando essas infraestruturas todas que têm que amparar a produção e que têm que amparar a nossa vida? Eu seria o primeiro. Eu preferia projetar tudo isso do que projetar a casa de praia da minha tia, definitivamente. Portanto, a gente está, ao nos depararmos com esse novo ciclo de urbanização, oferecendo a possibilidade de vocês, arquitetos, de nós, arquitetos, de nos engajarmos num processo que é, para além de um projeto de um objeto arquitetônico, é um projeto de país, é um projeto com P maiúsculo. Como nunca antes, na minha trajetória, eu pude vivenciar. E eu acho, e tenho que defender isso, afinal de contas sou arquiteto, que, obviamente, os conflitos existem, mas ninguém faz uma extração, esses grandes projetos, sejam as hidrelétricas, seja extração mineradora, seja o que quer que seja, sem projeto. Um porto precisa de um projeto, atrás de cada porto tem uma cidade, enfim, o projeto passa a ser cada vez mais importante. E eu entendo o projeto, e nós, arquitetos, temos um papel fundamental de configurá-lo, fundamentalmente, como um campo possível de negociação dos conflitos que, obviamente, existem. Então, eu vejo o nosso papel, ou o futuro da arquitetura, fazendo um trocadilho com o arquifuturo, mais nesse campo do facilitador, esse campo do mediador dos pactos que são necessários de serem construídos, do que necessariamente o design da forma construída. Também, evidentemente, qualquer escritor tem que saber ortografia, tem que saber gramática, não tenha dúvida, isso é o nosso fim, mas, fundamentalmente, talvez a mudança de paradigma da arquitetura nesse processo todo seja reconfigurá-la, porque eu acho que já foi em outros carnavais, como um campo de negociação. Por enquanto é só. Bom, eu queria começar agradecendo também a Marisa e ao Tomás por me chamar para participar desse evento com pessoas tão especiais. Começando, eu gostaria de saudar o Rafael Vignoli, né? Porque é o exemplo maior de como nós podemos lidar com essas questões do meio ambiente, do planeta, com criatividade e com potência. Parabéns. Mas eu queria cumprimentar aqui o André, o Franklin, o Fernando, meu colega, na Escola Guinhar, porque a Escola Guinhar, o Fernando me disse o seguinte, que o Guinhar talvez estivesse muito feliz de estar aqui, né, vendo nessa escola. Eu acho que ele estaria feliz de ver que nós estamos aqui discutindo gentileza, suavidade com as montanhas que ele pintou, né? Discutir a maneira de viver em paz com o planeta como ele sabia fazer. Essa escola começa do alto da montanha, porque o Guinhar gostava de pintar ao longe. E ele pintava com sabedoria imensa, pintava as escolas, as igrejinhas nos topos de montanha, os balões de São João. Como é essa questão da gentileza, como ela é fundamental hoje para voltar ao nosso discurso. É um discurso que esqueceu a gentileza.
O discurso das cidades e da produtividade esqueceu a dimensão humana. A cada dia que passa, você vê o seguinte: somos interpretadores, como o Fernando fala, né? Somos interpretadores, a gente tem que escutar. Nós temos hoje um tempo muito especial, de muita provocação, para poder propor ideias. Mas o que eu estou achando mais interessante é o seguinte: duas experiências que eu vivi. Essa, que é uma escola de ferro, de aço, que nasce de uma montanha de ferro. Não é? É transformar o minério que estava aqui em uma coisa, pelo menos, não é, que conduz a arte, que leva a arte para outras pessoas. Estou participando de um trabalho lá em Itabira, que é uma escola também numa área minerada, onde se minerou tanto que a própria sociedade perdeu suas referências. É uma escola que volta para devolver àquela terra conhecimento. Eu acho que nós temos que transformar o que a gente minerou em conhecimento para fazer cada vez melhor. Nós somos um estado que tem o nome Minas Gerais. Nós nascemos assim. Já nasci, e eu sou mineiro, que é uma profissão do minerador, não é? E eu acho engraçado que diz um amigo meu que é o único que rima com brasileiro também, não é? Então, nós somos mineiros, de Minas Gerais, mineiros, vivemos a mina. Por que nós até hoje não conseguimos conviver com a mineração de uma forma elegante? Por que todas as nossas soluções são precárias? Por que a paisagem nossa foi destruída? Por que a gente não soube fazer de uma forma harmônica essa transição? Eu vou citar aqui, é até maldade citar o termo, mas é tão próprio, porque eu vou dizer, que eu vou citar o Ângelo Osvaldo, que está aqui presente, que ele disse o seguinte, que a mineração do ouro nos deu o barroco, e a mineração do ferro deu o barraco. Então, é estranho, porque você vê o seguinte, como é que uma mineração não conseguiu gerar uma inteligência dela mesma? Nós vamos ter agora demanda por engenheiros no Brasil inteiro. São engenheiros que vão vir de fora, porque aqui nós não estamos formando engenheiro. Nós não temos engenheiro em quantidade e em qualidade, e com essa cabeça de brasileiros que tem que ter para enfrentar essa demanda que virá. Então, as escolas são bem-vindas. Nós temos que usar esse tempo, né, que surge como um tempo para a gente preparar melhor essa gente, não preparar como se esse país não existisse, como a gente estivesse passando por cima do problema. Nossa mirada é para fora do Brasil. O Brasil é o lixo ou é a sujeira, as sujeiras velhas vão ficar no país novo. Não, não é lugar de sujeira. Nós temos que dar o exemplo a partir de agora, e por isso que o Arquifuturo é interessante, porque ele está colocando gente que não encontraria. Nós estamos encontrando com duas empresas de nível intermundial falando de arquitetura junto conosco. Isso é um caso raro, a gente não vê isso normal. Então, o Arquifuturo tem esse mérito. Ele está colocando uma questão que estaria aos bancos de escola, porque o arquiteto é o final da questão, é o artefinalista de um processo, equivocadamente colocado como artefinalista de um processo. Ele tem que estar no nascedouro da ideia. Ele é o primeiro a ser chamado para discutir, porque ele coloca as questões de humanismo, de humanidade, as visões globais de mundo, não é? Na discussão. Então, eu acho que esse é o grande momento da gente estar aqui, né? São vários arquitetos discutindo, interessados e sabendo o que pode propor. Eu acho que, na medida que esse encontro for capaz de gerar outros desdobramentos, ser replicado em outras cidades, e for gerando esse tipo de oportunidade de debate, eu acho que nós vamos ter uma coisa que vai entrar nos corações que não tinham sido atentados para essa questão. Eu vejo assim quando vejo uma escola dessa, que foi agora, graças a Deus, tomada como espaço para esse evento, espero que ela é própria, quer dizer, ela está meio deixadinha, vocês já viram, né? Está precisando de cuidar, porque cuidar disso, eu acho que é cuidar das dimensões melhores, mais do sensível, resgatar a dimensão do sensível. Então, eu acho que essa ideia que eu gostei muito, que o Fernando falou também, sobre o arquiteto como mediador. Essa ideia dele mediador é muito importante, que todo mundo
acredito que o arquiteto não é o fazedor de bizarrias, o elemento que complica, mas é o sujeito que consegue colocar em ordem as demandas, o que vai ser importante para a gente se discutir e poder falar, né, dessas questões que elevam o espírito. Era isso. Depois a gente fala mais. Gustavo, obrigadíssimo. Acho que eu vou pegar um pouquinho o que foi dito pelos dois arquitetos e voltar um pouco, Frank, a uma coisa que você estava falando do quanto as empresas estão tomando essas medidas. O Fernando, importante e interessante, que é essa coisa de se antecipar à legislação, né, que é uma coisa muito, muito importante. Mas um pouco o que disseram os dois arquitetos ali, que eu acho que é muito interessante, que é essa questão de como o arquiteto, e aqui a maioria está interessado nisso, pode entrar nesse processo sem ser apenas no final. Ou seja, o que o Fernando estava dizendo, de entrar na bolação da infraestrutura. E aí foi engraçado que você usou uma expressão no final que me lembrou que as pessoas dizem do meio ambiente. Você disse o arquiteto como um complicador. Muitas pessoas também dizem que o meio ambiente entra como um complicador, ou seja, vocês estão mais ou menos acompanhados nisso hoje, o que é uma coisa muito feliz, apesar de ser infeliz o motivo. Mas, então, de que maneira o arquiteto, a arquitetura, o planejamento pode entrar antes dentro de tudo isso que vocês estão fazendo? Bom, em primeiro lugar, eu preciso a eloquência aqui dos meus companheiros aqui da mesa, realmente, parabéns. Eu respondo, mas antes queria só pontuar o seguinte, a questão, pelo menos do meu ponto de vista, talvez seja uma provocação, a questão da responsabilidade ambiental, da questão da justiça social, não é uma questão por parte das mineradoras, estou falando, tentando falar em nome das mineradoras, não acredito que seja uma questão de recurso financeiro. Não é hoje e também não foi no passado. Se as mineradoras, né, eu gostei da frase, criaram os barracos, não foi por uma questão de falta de recurso financeiro. Foi uma questão, diria, sem desculpar, foi uma questão, obviamente, de consciência, de uma questão, volto a dizer, ética, mas também foi uma questão da falta da sociedade civil organizada e do poder público de demandar que esses recursos sejam aplicados ou fossem aplicados de maneira correta. A questão, volto a dizer, não é de recurso financeiro. Não é no caso do bauxito, não é no caso, certamente não é no caso do minério de ferro. Então, dentro desse quadro, e aí, respondendo a sua pergunta, qual é o papel do arquiteto, isso, se você me permite, Fernando, eu acho, sem dúvida nenhuma, a mineração causa um impacto sério sobre o urbano, sem dúvida nenhuma. E o Brasil hoje, 85% urbano, sem dúvida, estamos vivendo todos o reflexo do aumento da demanda dos commodities aqui no Brasil, pelo mundo. É um fenômeno urbano. E o arquiteto tem uma responsabilidade com relação a isso. Mas eu diria que o arquiteto também tem uma responsabilidade e tem um papel a desempenhar nas áreas mineradas, nas áreas que foram mineradas, que estão sendo devolvidas. Então, não é só o reflexo no urbano, é na própria área. E eu acho que existem, não preciso citar, entre os arquitetos, vocês conhecem melhor do que eu, tem exemplos maravilhosos no mundo do papel do arquiteto, ouvindo a comunidade, fazendo um trabalho excelente em termos da área que foi minerada. O Eden Project em Cornwall é apenas um exemplo daquilo que pode ser feito. Eu quero citar, e aí responder diretamente à sua pergunta. Nós estamos minerando bauxita em Poços de Caldas. Abrimos, todavia, recentemente, uma nova mina de bauxita no oeste do estado do Pará, nesse município chamado Juruti. Tem uma reserva de mais ou menos 1 bilhão de toneladas de bauxita de elevada qualidade. Isso dá para mais ou menos 100 anos de exploração.
Mas, desde o começo desse projeto, a preocupação, e novamente, eu não, volto a dizer, nós não somos perfeitos, mas a preocupação, desde o início, foi o que será de Juruti uma vez esgotadas as reservas de bauxita. Atuamos em 3 frentes, no chamado tripé. Criamos um Conselho de Desenvolvimento Sustentável, e aí está o papel do arquiteto. É uma representação da sociedade de Juruti, 16 representantes, a Alcoa só tem um papel, onde todos sentam, poder público, sociedade civil organizada, novamente, nós só temos um papel, para conversar e alinhar o direcionamento para o futuro. O arquiteto, sim, tem um papel dentro desse conselho. A segunda parte do tripé foi a construção de indicadores, porque, se não houver medição, a gente nunca sabe se estamos avançando ou não. Foi contratado a Fundação Getúlio Vargas, e já estamos na 2ª edição, para medir, a partir de métricas determinadas, definidas pela comunidade, se estamos evoluindo, se o município está evoluindo ou não, tanto na parte urbana como na parte rural. E o terceiro conjunto foi a constituição de um fundo de desenvolvimento sustentável, capitalizado pela própria Alcoa, para patrocinar, para servir como Venture Capital Fund, como investidor de empreendimentos que poderiam, ou se derem certo, substituirão a atividade de mineração, uma vez esgotada a nossa atividade lá em Juruti, daqui 100 anos. Enfim, o arquiteto, desde o início, hoje, tem um papel importante para ajudar e contribuir para o futuro daquele contexto, uma vez terminada a exploração mineral. Então, tem um papel importante. Eu sou otimista, apesar de todos os desafios que eu vi, Fernando, sem dúvida, os desafios são imensos, mas sou otimista, trabalhando juntos, com responsabilidade, com ética. Nós e os arquitetos aí têm um papel fundamental, têm um papel importante, nós podemos avançar, sim. Obrigadíssimo. Eu acho que a expressão que o Fernando usou, de que a empresa só pode ser uma grande empresa multinacional se a paróquia onde ela está operando tem orgulho dessa empresa, foi uma imagem muito boa. E você mencionou muito essa questão que mudou muito com relação aos últimos 20 anos, que é essa questão do bottom-up, quer dizer, as coisas estão sendo feitas de baixo para cima e não de cima para baixo. E na última Arquifuturo, o Fernando estava, nós tivemos um exemplo muito interessante também de mineração no Chile, que o Alejandro Aravena mostrou todo esse processo de consultas, a riqueza desse processo de consultas e o surpreendente papel importantíssimo da arquitetura nesse processo, porque é o arquiteto que pode traduzir o que a sociedade está aspirando, digamos, para as soluções dos problemas relacionados, evidentemente, à produção. Se me permite, mais uma parte, só para demonstrar a importância do arquiteto no desenho do espaço. Esse projeto de mineração de bauxita em Juruti é um projeto, novamente, nada perfeito, nós queremos ser perfeitos, mas não é nada perfeito. Mas o próprio desenho desse projeto, em termos do seu layout, ela se compõe, ou ele se compõe de um pier no Rio Amazonas, uma ferrovia de 55 quilômetros e uma estação de beneficiamento do minério num platô que dista, obviamente, 55 quilômetros do Rio Amazonas. O projeto é inovador, creio que seja inovador, ou tenta ser inovador, no sentido que não existe muro. O modelo típico do projeto de mineração era: descobre-se a reserva, constrói-se um muro, a cerca ao redor daquele depósito, faz-se vamos dizer, uma cidade urbana para os gerentes, enfim, tudo dentro do muro, e explora-se o depósito até a sua exaustão. O que acontece fora do muro é problema do ouro. Esse projeto de Juruti não existe muro,
não existe cidade alcoana dentro de Juruti, a habitação é absolutamente ao lado dos moradores. Volto a dizer, não existe muro, só existe em casos de equipamento onde pode haver questões de segurança. E a ideia é forçar Alcoa, nós, alcoanos e alcoanas, a ter um engajamento com a comunidade cada dia. Nós acreditamos que, sem dúvida nenhuma, IBAMA, secretarias de meio ambiente, com todo respeito, sem dúvida, concedem a licença que nós precisamos para operar de acordo com o compliance. Mas quem realmente concede a licença, diariamente, cada dia, é a sociedade, é a comunidade. E, ao desenhar esse projeto de uma forma aberta, onde há um contato ao longo de toda a ferrovia, ao longo, enfim, em todo o projeto, com a comunidade, nos força a conquistar o direito de existir, de operar a cada dia. Então, está aí um exemplo prático de como os desenhistas do espaço contribuem para uma mineração que busca ser responsável e sustentável. O Fernando, em 1985, estou tentando lembrar a data, acho que foi em 85, eu fui à CBMM, em Araxá, e fiquei completamente perplexo com a qualidade da arquitetura, das habitações, dos operários, da diretoria e também de toda a estrutura de colégios, de tudo isso. Você acha que esse impacto que eu tive na minha juventude me permite hoje achar, vocês podem dizer que a boa arquitetura teve uma influência positiva sobre o funcionamento da empresa nesses anos? Acho que, sem dúvida. A CBMM é uma empresa que compete mundo afora, num ramo que é essencialmente tecnológico, e começou a fazer isso inventando um material e suas aplicações com a mão de obra e com o nível de treinamento que a mão de obra disponível no local nos fornecia. Se nós tivéssemos investido em treinamento tudo que investimos, provavelmente a concorrência teria vindo e, com alguns reais a mais, teria levado o nosso investimento embora. E nós não poderíamos ter tido a coragem da inovação, a ousadia de tentar fazer aquilo que outros não tinham conseguido fazer. Como é que você retém mão de obra? Você retém mão de obra dando condições de habitação que permita o convívio familiar. Por incrível que pareça, essa ainda é a raiz essencial de todo ser. E ele precisa ter um lugar onde ele celebre esse pacto de amor e de enraizamento nos seus propósitos. Por isso, fomos buscar os arquitetos que nos pareciam poderiam responder às necessidades e aos hábitos de habitação daquelas pessoas. Não adiantava idealizar por isso ou por aquilo, se você tivesse receio que as pessoas não quisessem usar aquilo. Então, a arquitetura foi determinante. Foi determinante porque ela deu enorme liberdade, de um lado, aos candidatos a essas residências dizerem e explicarem o que eles esperavam daquelas casas. E, por outro lado, também foi uma coisa muito autoritária, porque aqueles que tinham carros tinham o fetiche do automóvel e queriam, por exemplo, levar o seu carro para a cama todas as noites. E nós dissemos não, carro nenhum vai entrar
porque nós queremos um lugar onde as crianças possam brincar, onde se jogue bola na rua, e onde o menino que vai jogar bola na rua, a mãe não se preocupa dele estar voltando com as 2 pernas quebradas, porque o seu José voltou com pressa aquele dia. Então, teve um pouco de tudo. Teve um pouco de abertura democrática, teve um pouco de autoritarismo iluminado, mas, definitivamente, acho que criou-se uma maneira de conviver com seu vizinho que aquelas pessoas não tinham experimentado antes. E acho que elas gostaram. Acho que as famílias gostaram. E, portanto, o pai ou a mãe que saíam para o trabalho pela manhã não deixavam um passivo de angústia e de preocupação. E sim, meus filhos estão sendo, porque as primeiras crianças precisavam de uma pré-escola para conseguir se igualar com as outras crianças na área, na escola pública. Isso foi feito, foi dado uma pré-escola. Isso permitiu que a mulher também trabalhasse, já que a pré-escola cuidava daquelas crianças durante um período. Conseguimos, então, aumentar a renda familiar daquele conjunto e puderam investir nos seus filhos para que eles tivessem uma educação melhor do que aquela que os pais puderam ter. E essa é a grande esperança, e isso, sim, cria laços que é por generosidade que se faz isso? Não, é porque as pessoas nessas condições são leais, têm condições de produtividade que outros não imaginariam. Você ter operários de Araxá concorrendo com sistemas de produção extraordinariamente sofisticados, como os do Canadá, da Alemanha, do Japão, e conseguirem sobressair nessas condições. Alguma coisa deste conjunto deve ter dado certo, porque a tecnologia é toda dentro de casa, todos os filhos dos funcionários têm uma oportunidade, se tiverem boa performance escolar, de perseguir carreiras, mesmo aquelas que não necessariamente nos interessam diretamente. Mas eles estarão convivendo conosco e percebendo o nosso engajamento, a nossa responsabilidade pela comunidade. Isso tudo começa com boa arquitetura, com uma arquitetura inteligente que entenda o que aquelas pessoas são e o que elas poderiam ser e como é que você tem um espaço preparado para isso. Eu acho que, sem dúvida, a arquitetura está e é onde ela deveria estar mesmo, no início. Fernando, eu vou te fazer a pergunta aqui que o Sérgio, que é o vice-presidente do IABI, aqui de Minas, está perguntando, que está muito ligado ao que você disse, que é, considerando-se a gestão participativa como elemento-chave do desenvolvimento contemporâneo, como capacitar e envolver a sociedade para que esteja preparada na construção das demandas e da gestão compartilhada das atividades estratégicas. Partindo-se do fato de que mais de 80% da população ocupa o meio urbano, conflitos com áreas mineradas serão cada vez mais frequentes. Qual a mudança no modelo capaz de conciliar a mineração com o incremento da qualidade de vida urbana? No fundo, são duas questões e bastante complexas.
Começar pela segunda, talvez. Eu acho que, se nós soubermos como fazer, a gente pode tirar muito proveito mútuo entre, como o próprio Fernando estava colocando, construção de um processo que promova e que amplie a produção, na mesma medida em que também possibilite o acesso ao trabalho, o acesso à urbanização, como um instrumento de desenvolvimento pessoal e de progresso das pessoas, né? Eu acho que isso é possível. A questão exatamente, e achei a pergunta do André muito boa, e, ao mesmo tempo, a resposta do Franklin também, quer dizer, como a gente põe em contato, e não estou falando a Alcoa e a CBMM, mas como a gente põe em contato toda uma inteligência técnica com o setor produtivo, né? Parece que a exceção é esse contato não existir ou mal existir, e como a gente também coloca o poder público na mediação dessa relação, e, evidentemente, tudo isso está calcado na questão da população. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa repensar, isso eu fiquei o ano passado, na verdade, os últimos 2 anos, trabalhando junto à Bienal de Rotterdam, que tinha como tema Making City Design and Politics. Talvez uma das questões que a gente precisasse reprojetar seria a própria política, né? E eu não sou político, eu não saberia dizer a resposta para esses processos, mas a gente precisa reprojetar a política de alguma maneira, né? Tanto a política no sentido mais usual de como a gente está se relacionando e botando essas forças na mesa para negociar, etc. e tal, como também todo o corpo marco regulatório, como é que a gente faz com que esse marco regulatório, de fato, possibilite a construção dessas alianças, como ele auxilia a construção dessas alianças. A experiência profissional que eu tenho é que a questão participativa é fundamental, ao mesmo tempo a gente não pode também romantizá-la. Há um nível de decisão que não passa pela questão participativa, não passa pela discussão com a população. Eu não posso discutir com a população questões eminentemente técnicas, se a seção do tubo de drenagem vai ser 60 ou 70 centímetros, isso não está em cogitação. Eu não posso pensar os sistemas urbanos pontualmente, na frente da sua casa, como é que você quer a rua e você quer como na frente da sua. São sistemas que só podem ser vistos, mais uma vez, de forma sistêmica, e não está em pauta. Mas acho que a questão do arquiteto hoje é muito a da escuta, né? E porque a partir dessa escuta, e não é só um processo de negociação, mas a partir da escuta que talvez a gente consiga identificar elementos que são fundamentais para a questão do projeto. Só para citar um exemplo muito concreto, né? A gente está fazendo um projeto, o meu escritório, um projeto de reurbanização de um córrego em Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo, 60 mil habitantes. E daí, num dado momento, e a reurbanização desse córrego pressupõe reoferecer a aproximação da cidade à água, vai ser limpa, e o córrego vai ser tratado de maneira que vai ser um espaço de contato físico e lazer. E, nesse momento, numa das apresentações públicas para a comunidade, veio um grupo de mulheres nascidas em Paraisópolis. E elas, quando pequenas, elas acompanhavam as suas mães, que eram todas lavadeiras, que iam nas inúmeras nascentes que existem em Paraisópolis, que é do lado lá do Palácio Bandeirantes, no Morumbi, lavar roupa para ganhar a vida. E, em torno dessas nascentes, toda a sociabilidade feminina acontecia. E aquelas meninas, que hoje eram senhoras que estavam lá conversando com a gente, aprenderam tudo sobre o universo feminino, a sexualidade, como faz com o marido, como casa, como deixa de casar, como cuida de filho, naqueles locais de sociabilização. E essas mulheres queriam recuperar, reencontrar as nascentes de Paraisópolis
para poder reconstruir a memória e, provavelmente, a factualidade da sociabilidade feminina. São coisas maravilhosas você ter isso como elemento de projeto, algo que a gente nunca poderia imaginar, porque está totalmente fora da nossa vivência de eu nunca fui lavar roupa com a minha mãe, etc. e tal, né? Então, para além da questão política, participativa, acho que tem a capacidade nossa de identificação de potências, né? De latências que estão no território, que estão na população e assim por diante. Fernando, você levantou uma questão que eu vou explorar aí com o Gustavo, que é muito importante, que você lembrou que a cidade não é o vilão do clima, muito pelo contrário, a cidade densa é a solução para que no planeta a gente possa todos viver. Mas você, Gustavo, você usou umas palavras absolutamente maravilhosas, que eu vou repetir aqui, que a gente, em geral, não ouve quando fala de arquitetura, que é a palavra gentileza, que é uma maravilha e que você juntou com elegância, com harmonia, com tudo isso. E, depois desse exemplo que você deu das moças nas nascentes, a gente vê o quanto o indivíduo faz a diferença e o quanto, hoje, nós estamos numa sociedade que ouve o indivíduo. No nosso período de formação, nós éramos infinitamente mais teóricos, essa coisa do indivíduo e tudo. E a questão-chave da mudança do clima é a mudança dos padrões de produção e de consumo. De que maneira você vê, Gustavo, que pode o arquiteto contribuir para essas duas coisas, ou seja, sobretudo para a mudança de padrões de consumo, atingindo o indivíduo? De que maneira você se sente próximo dessa agenda ou você acha que essa agenda ainda está muito distante? Eu acho o seguinte, que o melhor construtor de cidadania é a autoestima. Se você não tiver um povo que gosta do seu lugar, você está vendo aqui que o Fernando, né, me coloca um caso que elas queriam voltar à fontezinha, onde elas tinham autoestima. Aquilo foi... Como é que você pode fazer também, criar autoestima? Vamos colocar até, em outro caso, o Jaime Lerner, que fez lá em Curitiba uma cidade que tinha autoestima. Pega um curitibano, ele fala de Curitiba, né? Fala com alegria. E ele próprio diz que São Paulo, o pessoal fala, São Paulo não tem jeito, né? Então, é como se tivesse definitivamente na cabeça de uma pessoa aquela sensação de que ali não tem jeito e que nós não podemos fazer nada pela nossa cidade, porque cidade é essa coisa mesmo que está aí, né? Eles não conheceram outra coisa melhor, como é que eles vão querer trocar? Cidade é essa porcaria. Todo mundo pensa isso. Construir autoestima, eu acho que é construir isso que nós falamos aqui. Quer dizer, o Fernando Melo Campos fala o seguinte, o que nós podemos fazer para ouvir? Qual a ferramenta que nós temos para ouvir? Se nós ouvirmos a ferramenta acadêmica, esse jeito, talvez um ferramenta, colocarmos lá na sociedade, eu fico imaginando com que vergonha saiu essa lavadeirinha de lá e foi falar alguma coisa no palco. Eu fico imaginando como é que ela pode ter dito para você. E ela foi uma corajosa mulher, né? Chegar lá e enfrentar uma audiência pública desse nível e poder expor suas coisinhas mais íntimas, né? Eu acho que se a gente não tiver capacidade de ouvir e entender que é caso a caso, não há como empregar uma cartilha única para todas as situações. Se você fizer isso, você vai perder em todas, porque a peculiaridade é que define a qualidade da sua ação. É quando você ouve bem, é quando você vai lá na fonte. Olha que metáfora linda, né? No olho d'água. Ele voltou ao olho d'água da questão para poder definir toda a estruturação de uma comunidade. Eu acho que é a capacidade que nós temos de ouvir e propor para essa escuta. Propor algo para essa escuta, eu acho que significa dar uma consistência à nossa proposição. E aí você gera autoestima. Quando você gerar autoestima, que é consequência de cidadania, seu trabalho fica menor como administrador. Porque você tem uma comunidade toda participativa, partilhando. Com muito mais facilidade, você entrega determinadas ações para grupos, para sociedades articuladas, e você também induz ao aprendizado. Nós somos analfabetos urbanos, tem gente que luta por questões ambientais aí, completamente ridículas, e outros que deixam de lutar, né, quando a coisa está
está interferindo diretamente no seu cotidiano. Então, como é que nós vamos ter que transferir isso? De uma forma extremamente competente. Nós também temos outras ferramentas de comunicação social poderosíssimas, como a televisão, como ambientes como esse, como livros, como colocar nas escolas, como entender que a escola primária também é um ponto de formação do cidadão, começa ali. Então, eu acho que um pouco, sempre eu volto sempre à questão do conhecimento, da gestão do conhecimento, que eu acho que é, para mim, a grande e maior dos equívocos da nossa sociedade contemporânea. O Fernando, tem uma pergunta aqui específica para você, mas eu acho que você provocou aí um grande interesse, que é você explicar melhor essa nova vocação do arquiteto, que é essa de ser mediador. Como é que isso abre um campo na arquitetura? Então, a gente, de certa forma, a nossa formação, a formação de arquiteto, que a gente pode falar também, a nossa deformação, é muito calcada numa coisa totalmente egóica, e a vaidade do arquiteto é uma coisa brutal. Eu sou super vaidoso também, não estou falando dos outros, estou falando de mim mesmo. E é porque a gente é criado assim, né? Quer dizer, o nosso sonho é ser capa de revista, etc. e tal. E eu fico chocado de ver a quantidade de colegas que saem fotografando uma obra antes que o usuário venha a usá-la, porque depois que ele entra não dá mais para tirar foto, né? Parece uma contradição nos termos, né? A hora que se dá uma destinação, ela deixou de ter valor ou diminuiu o valor, etc. Então, trabalhar com um mediador pressupõe a gente nos posicionar de outro lugar para outro lugar, que é super difícil, né? Porque é sair um pouco de um certo campo de proeminência e visibilidade. E é difícil, é uma passagem difícil, e não acho que as escolas estejam totalmente ensinando isso. Acho que é uma questão fundamental para como formar as próximas gerações, porque a estrutura produtiva mesmo, da cadeia produtiva do projeto está mudando. Eu acho que cada vez mais os pequenos escritórios, como o meu, etc., estão fadados a terem cada vez menos participação no mercado. Bom, isso é uma longa história, e que a gente, então, tem que se reposicionar de alguma forma. Mas não é só o papel da mediação. Eu queria voltar à questão da infraestrutura, né? Que o Vignoli falou e que me chamou muita atenção, porque num dos projetos dele, uma das coisas mais maravilhosas é exatamente aquele aqueduto. Quer dizer, não o vimos, mas dá para a gente imaginar o quão maravilhoso devia ser aquele aqueduto romano. E a infraestrutura pode ser vista de duas formas. A primeira é a infraestrutura mesmo, como aquele sistema técnico da engenharia, né? O aqueduto, a estrada, a rodovia, etc. e tal, ou mesmo sistemas de iluminação, água, esgoto e tal. E que, muitas vezes, esses sistemas todos são subterrâneos, são invisíveis, né? Então, projetar para um arquiteto a invisibilidade é muito difícil. Né? De fato, é muito difícil. Mas há quem defenda a infraestrutura de uma outra forma, que eu acho muito bonita, que é pensar a infraestrutura não mais como aquilo que é um sistema, apenas um sistema técnico, um sistema de engenharia. Mas há quem defenda que a infraestrutura é aquilo não necessariamente visível, mas que irriga o porvir. E aí muda muito de figura. Eu acho cada vez mais que um papel muito desejável e potente para o arquiteto é esse projetista da infraestrutura, daquilo que vem irrigar o porvir, né? Para isso, a gente vai ter que fazer muita sessão de análise, eu acho. Pois é, eu não sei se essa coisa da vaidade do arquiteto, a autoestima que você estava falando, é outra coisa completamente diferente. Não, quando eu falo autoestima é da população, tá claro? A questão da vaidade do arquiteto, que eu acho interessante colocar isso, é o seguinte: nós, de uma certa forma, quando a gente também nós nos colocamos num lugar secundário dentro do processo. O amigo meu de Sete Lagoas, eu sempre gosto de falar, ele fala o seguinte: existe a arquitetura do sim, que absolutamente, está aí, inclusive o primo do casal Beto, existe a arquitetura do sim, que é aquela presente afirmativa, assertiva, que toma espaço.
a arquitetura do não, aquela que é completamente indistinta, você não consegue nem definir onde ela está, e a arquitetura do talvez. Eu acho interessante a ideia das três posições, porque talvez é importante que a arquitetura esteja absolutamente fora do visível, e, às vezes, ela é importante como pontuadora de referências na cidade. Ela faz o ir e vir, ela caracteriza essa cidade por alguma diferença da outra. São os ícones que são colocados na cidade e vão definindo, além da topografia, né, da geologia dos rios, vão definindo o desenho do homem, a capacidade que o homem teve de simbolizar através da arquitetura. Existe um livro do Richard Sennett, que chama Carne e Pedra, que coloca exatamente isso, a produção do homem, o que foi edificado em termos e em associação com os movimentos sociais que havia. Quer dizer, havia um movimento social e como era vestido aquele movimento social de arquitetura, de espaços públicos. Então, eu acho interessante ver a gente sempre estar nos dois momentos melhores, que eu acho que é do talvez e daquele outro que é o não. Gostei muito dessas três arquiteturas. Franklin, me diz uma coisa, como uma super empresa multinacional, como é que a empresa vê o Brasil como espaço para desenvolver as atividades mais sustentáveis possíveis, do ponto de vista de legislação, de consulta à população, todos esses elementos que entram hoje em dia. Como fica classificado o Brasil? Porque, dependendo da área, o Brasil tem notas extraordinárias, né? E, dependendo de áreas, tem menos. Como é que é na área de mineração, na tua percepção, quando você vê isso num contexto internacional? Eu sou meio suspeito para responder essa pergunta. Eu sou americano, cidadão americano, já conversamos sobre isso, mas moro aqui no Brasil praticamente minha vida inteira. A Alcoa é uma empresa global, mas é uma empresa americana. Eu acho que hoje, com toda a minha tentativa de ser objetivo, sem dúvida nenhuma, o Brasil, nas várias frentes que você mesmo citou, de mudança climática, aquecimento global, seja em termos de preservação de floresta, o Brasil é um protagonista, está na frente, realmente, dos países que, os chamados países industrializados já desenvolvidos. Falou-se sobre a vaidade, é claro, o americano e a liderança americana tem muita dificuldade de aceitar e de abrir e colocar em cima da mesa esse fato. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil, visto por parte da liderança da Alcoa, e eu não estou falando em termos, eu preciso ser humilde aqui, mas olha para o Brasil como possibilidade de servir como exemplo para o mundo em termos de engajamento comunitário, voltamos a falar do social, engajamento comunitário, responsabilidade ambiental e sucesso econômico. Eu estou aqui do lado deste Fernando, sem falar, eu falei sobre Alcoa, ele não falou nada sobre CBMI, é um exemplo mundial. Serviu para a Alcoa há 50 anos atrás e continua servindo hoje como exemplo de uma empresa responsável, uma empresa ética e responsável. Só um exemplo. Há 50 anos atrás, os meus antecessores aprenderam da CBMM a importância de plantar árvore. A Alcoa, há 10 anos atrás, lançou um plano de plantar 1 milhão de árvores. Hoje, nós temos um plano, e temos métricas para isso, de plantar 10 milhões de árvores. Isso no mundo inteiro, em todos os 43 países onde opera a Alcoa. Aprendemos de quem? Aprendemos aqui da CBMM. Pegamos o exemplo deles, achamos brilhantes e levamos para o resto do mundo. É um exemplo daquilo que o Brasil tem e, sem dúvida nenhuma, a Alcoa, olhando para o Brasil, respeita realmente a sua liderança nessas áreas, tanto de engajamento comunitário como responsabilidade ambiental. O Brasil é perfeito? Também não é, mas o Brasil, em termos de busca e de conquista, está chegando lá.
Obrigadíssimo. Nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Vocês têm um desejo ardente de fazer uma pergunta um ao outro, porque só eu que estou fazendo pergunta. Eu estou sentindo que o Fernando está louco para fazer uma pergunta. Minha dificuldade é com ardente. Não, eu acho que eu não tenho pergunta a fazer, não. Mas se tivesse, seria ardente. Seria ardente. Eu só volto a manifestar a minha sensação da importância de discussões como essas que estão ocorrendo aqui. Os caminhos são ainda muito perigosos, mal definidos, e nós não temos tempo de esperar que todas as incógnitas caiam nos seus devidos lugares, para que nós possamos dizer: esse é o caminho certo, ele vai servir naquele caso, naquelas circunstâncias. Eu não acredito que isso vá acontecer a tempo. Eu acho que nós temos que ter a ousadia de inferir o que fazer hoje para que as outras gerações, ou talvez até a nossa, consigam lidar com o custo de um futuro que alguns, muitos, ou até por não saber o que fazer, escolheram não enfrentar, não tratar de frente. Portanto, esse esforço, como o esforço do Rio, pode até trazer perguntas mal respondidas, pouco respondidas, mas é preciso que isso aconteça. Senão nós jamais vamos ousar sonhar um futuro que nos diga respeito e que nos faça passar para a história com menos vergonha do que, eventualmente, nós poderíamos passar. Muito bem. É o seguinte, antes de encerrar, eu só queria comentar que hoje, portanto, termina o primeiro dia do Arc Futuro, que nós vamos ter, vocês estão todos esperados amanhã, a partir das 10 horas, vai ter o Marco Casamonte, o Carlos Alberto Maciel, para discutir novas geografias, arquitetura e preservação do meio ambiente, projetos de requalificação dos espaços impactados. E de tarde, nós vamos ter uma discussão sobre preservação e transformações urbanas, reutilizações de áreas industriais e projetos culturais, com o Shoei Shigematsu, o Gustavo Pena, de novo, o Flávio Casalade e a Karen Stein. Eu queria comentar com vocês, para encerrar, que eu raramente vi um painel com 4 pessoas de tão grande interesse, de tal qualidade. Foi o maior prazer conversar com vocês e, realmente, eu acho que o Arc Futuro está promovendo discussões que são as discussões que nós temos que ter, e eu queria felicitar aí os organizadores por isso e agradecer a vocês e a todos vocês por estarem aqui. Boa noite.